Olá, eu sou Regina Machado. Eu convidei vocês para participarem dessa live, um projeto idealizado pela Ju Rio, para que nós nos reuníssemos, para que uníssemos, né, os nossos interesses novamente, por meio da tecnologia. Eu estou aqui na minha casa, espero que vocês também estejam na casa de vocês, possam estar aí se resguardando. E durante esse período, que bom, né, que a gente possa cultivar os nossos interesses, estudar um pouco, refletir, se preparar para esses cenários futuros que virão, né? Então, esse é o tempo em suspensão, um tempo onde as tomadas de consciência estão se realizando. Esse projeto, a ideia é de durante 8 lives, que acontecerão quinta-feira, às 5 horas da tarde, eu estarei conversando sobre o diálogo entre a joalheria, as joias e a história da arte. A ideia é fazer uma análise da trajetória dos estilos considerados pelas características predominantes, né, da história dos objetos e da arte e do pensamento que predominaram em determinadas épocas. Quando a gente está fora da época e a gente olha em perspectiva, a gente consegue fazer essas sínteses. Claro, elas reduzem um pouco a riqueza da diversidade de cada época, mas esse tipo de abordagem ele tem uma didática importante para que a gente possa dialogar com a essência daquelas épocas e, de certa forma, entender um pouco mais sobre a época que a gente está vivendo, né? E aí, nesse sentido, eu acho importante citar o Walter Benjamin, que pensava que o presente é justamente o lugar que olha para o futuro se sabendo visado pelo passado. Eu pensei em algumas questões antes de falar. Hoje a live é relativa às joias que falam com os deuses. Mas antes de começar a abordar especificamente, eu vou falar sobre o Egito, essa escola de joalheria fantástica, né, que até hoje nos encanta tanto. Antes de começar a falar sobre o Egito, eu gostaria de falar sobre as tomadas de consciência que eu tenho refletido a respeito, né? Claro, lendo todas as pesquisas que estão sendo disponibilizadas pelos institutos, não só pelos institutos de pesquisa, como também pelos sociólogos, os filósofos, os pensadores da nossa época, da cultura. E eu acho que nós estamos realizando 3 tomadas de consciência. Uma tomada de consciência radical a respeito da nossa humanidade, né? Claro que nós sabíamos humanos, mas agora a gente tem essa sensação materializada pela sincronicidade da experiência, né? Ela independe de qualquer tipo de recorte social ou até geracional. Estamos todos submetidos às questões que foram apresentadas pelo nosso tempo. Então, a nossa humanidade, ela está claramente apresentada para nós. A segunda tomada de consciência é sobre o espaço, né? O mundo, né, no qual nós sabíamos que estávamos inseridos, ele agora ganha uma dimensão real também, né? Então, independe do lugar que eu esteja, o continente que eu esteja, estamos vivendo, experimentando a mesma situação, né? Então, esse mundo, esse sentido de mundo, ele amplia o seu sentido para a nossa percepção, como também os nossos casulos, os nossos lugares enfim, as nossas cavernas, elas ganham uma dimensão iluminada, né? A gente começa a perceber o que temos, a fruição que podemos realizar com os nossos espaços, com os nossos objetos. Podemos
encontrar um livro que estava ali pacientemente esperando que esse momento chegasse. Então, também esse sentido de lugar, né, de vila, de comunidade, ele ganha uma dimensão pública, porque a nossa casa hoje é um escritório, é uma oficina, é um consultório ou é um ateliê, né, o público e o privado no mesmo casulo. Eu acho que essa relação com o espaço toca também acelera uma tendência que já vinha sendo muito comentada, que é a percepção do valor dos negócios familiares, dos pequenos negócios, dos negócios que são desenvolvidos por empreendedores da sua região, né? Isso já vem de um tempo, mas agora eu acho que não que tenha sido inaugurado, mas é assim percebido de uma forma mais radical. Então eu falei da humanidade, falei do espaço e eu vou falar do tempo. O tempo também ganha uma dimensão diferente. O Eric Hobsbawm, um historiador também do século XX, mas viveu até o XXI, ele disse que ele falou uma questão muito interessante, que os grandes eventos, eles é que realmente operam a mudança de século. Ele comenta que o século XIX virou século XX só depois de 1918, com o fim da Primeira Guerra. E ao ser comentado esse pensamento do Eric Hobsbawm, a gente pensa que depois da pandemia é que nós vamos inaugurar e celebrar o século XXI, né? Porque para além do calendário e das nossas comemorações de Réveillon, esses grandes episódios que marcam. Então, a globalização ela se realiza agora e também essa sensação de mudança de era, mudança de século. Continuando a pensar um pouco, antes de falar da joalheria que fala com os deuses, um pouquinho sobre os cenários futuros, né? Eu falei sobre o casulo, que ganha uma importância grande nas nossas vidas, e sim, e estaremos menos aventureiros, isso é importante. Nós não escolheremos roteiros, imagino, exóticos assim para ao viajar. Assim, talvez, quando pudermos voltar a viajar, gostaríamos de visitar novamente lugares que já conhecemos, que teríamos segurança de visitar. Então, estaremos mais reflexivos, meditativos. Todo esse tempo de solitude nos fez ficar, de certa forma, mais prazerosamente nos nossos próprios locais onde nascemos. E também uma questão importante com relação à percepção de uma hierarquia de valores sobre o que é importante, o que é emergencial, o que é urgente. Sabe aquele esquema que a gente fazia para avaliar a nossa hora de trabalho como empreendedores, como profissionais do século XXI, contemporâneos? Estamos revendo o que é realmente urgente, o que é realmente importante nas nossas agendas. Bem, mas uma sensação que eu tenho, que eu acho que é um bom cenário futuro, é fruto de uma experiência que eu tive. Eu passei 6 meses numa cidade que era muito frio, o inverno era muito rigoroso, menos 24 graus eu cheguei a pegar, perto de Chicago. Então, eu todo dia saía com um casaco. Você tem um casaco bom, que você escolhe pelas razões funcionais, pela ergonomia, pela capacidade térmica e normalmente um casaco caro e que você usa todo dia. Você sai na rua, as pessoas saem com casacos cinza, preto, bege. Dificilmente as pessoas trocam esse casaco, que é um casaco que é escolhido pelo pensamento racional, não pelo pensamento simbólico de identificar a sua diferença.
você pode variar muito no cachecol, enfim. Mas nos primeiros dias de primavera, quando começam a brotar as flores, você vê as pessoas todas saindo, fazendo questão de expressar as suas diferenças com os seus acessórios, seus colares, suas pulseiras, seus anéis. Nada disso existe naquele universo do inverno. E tudo isso é importante. E nós estamos acumulando esse desejo de expressar as nossas diferenças. E isso eu acho importante, porque nós lidamos com identificadores de subjetividade. Nós lidamos com as joias, com os acessórios, com as bijuterias. Então, eu acredito que o valor desses objetos vai ser mantido e talvez até ressignificado. Eu cheguei a conversar com vocês falando que seria bom ler uma matéria que saiu no dia 12 no jornal o Globo, escrita pela historiadora Maria Berbara, fez o doutorado dela na Universidade de Hamburgo, porque ela faz uma comparação com o século XIV, com a observação da trajetória da arte após o episódio da peste negra. E ela identifica que a arte, antes da peste negra, ela vinha se investindo em algumas inovações, reforçando o lugar do humano frente àquela hierarquia tão ortodoxa, né, dos lugares do sagrado. E depois de 1348, o sentido, o ambiente, a atmosfera pós-pandemia acabou gerando uma arte mais conservadora, mais fruto de uma sociedade que era movida pelo medo e pela culpa. E depois, quando chegar no período da Idade Média, a gente vai poder trabalhar um pouco mais isso. Mas tem um outro episódio importante, que eu acho também muito mais recente, mas que também eu acho que mudou o comportamento consumidor, que nós estávamos presentes já como observadores de tendência. Eu fazia um trabalho para o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, IBGM, que foi o 11 de setembro, né, que vários estudos identificaram que o consumidor começou a valorizar o aspecto das declarações de amor permanente, do anel de compromisso, né? Mesmo após o Woodstock, após 68, após a gente já ter vivido experiências de liberdade, de amor livre, houve realmente encaretada geral a partir do 11 de setembro, com todo esse ritual do cara se ajoelhar e o anel, o diamante, voltar a ter essa importância do anel de compromisso. E então fica aí a dica para a gente usar como um elemento de reflexão para esse nosso tempo. Estou quase chegando na Jó para falar com Deus. Bem, eu acho que, diferentemente da experiência lá do medieval, eu acho que a nosso favor nós temos que hoje os nossos núcleos de identidade eles são muito mais móveis, flexíveis, nós estamos muito mais seguros das nossas liberdades de construção das nossas identidades. E nesse contexto, não só o sagrado pode voltar a ser, como na Idade Média, no momento Mori, o único repertório com o qual vamos fruir. Eu acho que a gente vai continuar falando, né, sobre os nossos amores, porque uma questão importante que a gente identifica na trajetória da linha do tempo é que vários temas vão surgindo com o passar dos espíritos de época, mas não substituem os anteriores. Nós vamos continuar falando do sagrado, mas não vamos deixar de falar dos nossos amores, das nossas experiências humanas, conquistas das outras épocas. A gente não perde, é irreversível. Um livro importante que eu ganhei no seminário de gemologia, de joalheria, que teve organizado pela UENG em Belo Horizonte, foi um livro de uma professora portuguesa que ela fez um livro infantil chamado A Minha Avó Tinha um Tesouro. Eu acho que assim, é a essência do que
a gente faz? A gente faz alguma coisa que vai ficar, que vai continuar e que vai estar aqui, que é imortal, que são as joias. Né? Então, a minha avó tinha, a gente tem, e as peças vão continuar contando essa história objetivada. E aí, entrando na questão do Egito, a joalheria egípcia, ela tem uma característica incrível, né? É uma grande escola de joalheria, nós estamos apaixonados por essa joalheria, aprendemos até hoje com ela. Mas eu acho assim, questões que até hoje me deixam bastante emocionadas diante dessa joalheria, é que durante 5.000 anos, os mesmos temas, os mesmos elementos simbólicos, as mesmas soluções cromáticas foram produzidas. Outra questão importante da joalheria egípcia é que é a bidimensionalidade, além da bidimensionalidade, a simetria, porque fazia parte das tradições do sagrado do Egito Antigo a ideia de que o Criador, ao criar uma criatura, criava o seu duplo. Então as joias, elas são muito equilibradas, não só as joias, como a arquitetura também. A estética egípcia, ela é muito simétrica, ela realiza as joias, sobretudo, os pingentes centrais, praticamente um espelhamento. É um equilíbrio de forças muito preciso. Então, a simetria, a bidimensionalidade, a repetição do repertório por mais de 5.000 anos e também o aspecto gráfico conta a história, é uma mídia realmente, o cheio e vazio funcionando graficamente como produzindo uma estética com uma forte comunicação. Parece até uma história em quadrinho. É muito interessante a gente ver essa característica. E com relação às cores, né? Assim como não existia liberdade para se pensar quais as cores, quais as formas que eu vou usar, acho que hoje eu vou usar, bem, um escaravelho. Não, acho que eu vou usar um olho de ouro. Também as cores, o que definia o uso das cores não era nenhuma sensibilidade estética, eram também os padrões simbólicos sagrados do religioso, do universo religioso. Mas aí eu trago uma questão que eu gosto de pensar, também com a ajuda do Walter Benjamin. O Walter Benjamin falava que diferentes tipos de pensamento atuam, operam as nossas criações e ações e produções. Um tipo de pensamento racional e um tipo de pensamento mágico, que ele chama de pensamento mágico. O pensamento racional é o que determina a nossa produção das metodologias, das ferramentas, né? É o que funciona, o que faz a gente fazer desenvolver as práticas e as técnicas. Mas o pensamento simbólico é o que define, né, o sentido dos objetos. E a joalheria, ela tem uma característica que ela concentrou na sua produção os dois tipos de pensamento. E o mais importante é que depois da modernidade, esses dois pensamentos se separam. Mas no Egito eles estão juntos, um trabalhando com o outro. E as cores é que podem falar sobre isso. Por quê? Porque, justamente, a joalheria egípcia precisava daquelas cores, o azul claro da turquesa, o rosa da cornalina ou da cornalina, do coral, o azul escuro do lápis-lazuli, e era difícil encontrar determinadas cores de gemas, eles inventaram a esmaltação. Porque esse pensamento racional da sociedade egípcia antiga, esse pensamento inventou muitas técnicas que usamos até hoje. Só que esse pensamento, ele é universal. Quando você olha a ilustração de uma oficina, do funcionamento de uma oficina de ourives do Egito Antigo, o que é do fruto do pensamento racional, a gente identifica, a gente consegue ler depois de 5.000 anos. A gente vê, e aqui está pesando ouro, olha aqui, está laminando, olha aqui, ele está segurando o colar para cravar. E
O pensamento simbólico não, ele é mágico, ele está ali fechado naquela cultura. A gente não tem acesso, porque ele não é absoluto e universal. Ele é relativo àquele lugar e àquele tempo, àquela cultura. Ele é uma linguagem que a gente não tem acesso. Então a gente tem que estudar, né? Mas voltando à questão das cores, a demanda simbólica por aquelas cores das gemas fez com que o pensamento racional desenvolvesse ferramentas como a esmaltação para dar conta de uma necessidade simbólica. Eu acho o máximo. Então, para essa live eu acho que eu esgotei o meu tempo e vou deixar agora para conversar com vocês a partir das perguntas que vocês vão enviar, questões que, se eu souber, né, pensar junto com vocês. Se não, eu vou pesquisar, vamos pensar juntos. E espero vocês quinta-feira que vem, para que a gente continue o nosso diálogo entre as joias e a história da arte. Semana que vem vai ser sobre a joalheria dos homens, que fala com os homens, que fala sobre o lugar da sociedade dos homens, que fala com o poder. Mas a gente vai estar sempre voltando, porque como eu falei, quando um novo tema, um novo sentido é incorporado à joalheria, os que tinham sido incorporados anteriormente não desaparecem não, tá? Então, conto com vocês, vamos ficar juntos, paciência, isso tudo vai passar e a gente vai poder, né, expressar, né, as nossas criações e as nossas identidades, subjetividades fora das nossas lives, fora da nossa casa. Um beijo para vocês. Tchau!